Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Começa esse vídeo de hoje aí falando sobre mais uma intervenção estatal, mais uma interferência do Estado na vida da população. Eu não tô falando aqui do governo brasileiro, tá? Porque a gente sempre dá ênfase aqui, principalmente nas notícias que são relacionadas aqui à intervenção do governo brasileiro. Mas nesse caso aqui o governo brasileiro não teve participação, tá? São países aí pertencentes aos G7, são potências aí do G7 e assim, quando a gente fala em intervenção estatal, não é uma exclusividade do Brasil. Qualquer estado tem sua cota aí de participação para fazer merda no planeta, tá? E nesse caso aqui não é somente aqui um tipo de intervenção para aqueles países ali pertencentes, ou seja, não é pessoas ali que operem com criptomoedas naqueles países que vão sofrer somente, mas todo o planeta. Como assim, Rodrigo? Explica melhor. Porque esses caras aí, esses burocratas desses países estão querendo aí criar um grupo de monitoramento, né, para monitorar ali todos os tipos de transação com criptomoedas no planeta e conseguir identificar as pessoas, tá? Eles falam ali que é mas é para combater lavagem de dinheiro. Mentira, tá? Mentira. Depois eu vou falar ali os tipos de interesses escusos aí que tá por trás dessa medida. E olha, isso aqui é um tipo de medida desse, eu não vejo nenhum futuro positivo pela frente. Isso pode incentivar aí um tipo de regulamentação em massa aí ao redor do planeta. Eu não diria todos os países, mas a maioria dos países poderia aí ser, entre aspas, estimulado a adotar aí uma regulamentação para criptomoedas, até por pressão desses países aí, tá? Vou dar mais detalhes em relação a isso. Vou falar também sobre o caso aí do Samidana. Para quem não sabe quem é o Samidana, ele é um ex-funcionário da Globo que era muito crítico do Bitcoin, tá? Ele participava ali da coluna no jornal O Globo, no jornal Valor Econômico, em portais ali no G1, participava ali de algumas edições ali do Jornal da Globo, do Jornal Hoje, e sempre dando ali suas patadas no Bitcoin, e parece que as coisas estão começando a se aclarar, as peças começam a se encaixar. Por quê? Porque a empresa que ele tinha como sócio, né, e esse sócio também trabalhava na Globo e foi demitido também, infelizmente, né, eles receberam ali cerca de 7 milhões, não foram 7 mil, não, foram 7 milhões em 2 anos no Bradesco para prestarem serviços para o Bradesco. Então, será que nessa prestação de serviço aí estaria aí incluso falar mal do Bitcoin? Não tô aqui mencionando nada, não tô aqui declarando nada, é só uma pergunta, tá? Vou comentar em relação a isso e falar porque as coisas de fato estão começando a fazer sentido. O cara trabalhava para banco, tá? E vou falar também um tipo de cautela, o tipo de ação que deve ser adotada por você agora que o Bitcoin ainda tá dando aquela pequena corrigida, aquela pequena queda, tá? Porque tem algumas pessoas que já são mãos de alface que vão pensar em vender. Calma, fica tranquilo, tá? Que eu vou falar como é que você deve agir. Claro que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, tá? Se você quiser, você compra, vende. Agora, a gente vai te passar aqui o melhor método para que você não perca mais dinheiro nesse mercado, beleza? Então, já viu que esse vídeo aqui tá muito bom, muito informativo. Se eu fosse você, não sairia daí até o final, beleza, galera? Agora, se você é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, eu peço pra você que se inscreva aqui. Todo dia tem vídeo novo. Já peço também para você que vai logo dando like e também compartilhando com geral inteira, tá? Se você também quiser entrar em contato comigo, o link aqui pro Instagram, pro grupo de discussão lá no Telegram e o número do WhatsApp do canal estarão aqui embaixo na descrição, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre esse órgão, né? Esse órgão supranacional que está sendo criado aí pelas potências do G7 para identificar todas as transações com criptomoedas. Qualquer transação com criptomoedas será identificada e, segundo eles, vai ser ali, não, isso aí é para combater lavagem de dinheiro, vai ser para combater aí roubos de criptomoedas, precisa ali de alguma organização estatal para regular. Olha, me poupe, tá? O Bitcoin pode ter sido roubado aí de algumas exchanges, em algumas carteiras, mas isso não foi por erro da blockchain, não foi pelo erro de desenvolvedores do Bitcoin. Isso aí é por pessoas que não sabem armazenar, não sabem a forma correta de armazenar suas criptomoedas ou que dão vacilo. A verdade é essa, tá? Porque quem de fato tem bitcoins e anda na linha, anda de forma correta, armazena de forma correta, utiliza os bitcoins de forma correta, não vai cair nesse tipo de esquema. E outra coisa, já tem aí grupos privados que já identificam ali, principalmente grupos de baleias, que identificam para onde bitcoins que foram roubados estão indo, como no caso aqueles 7 mil bitcoins da Binance, estão sendo monitorados, ou vocês acham que não? Tá? Os hackers estão tentando aí conseguir vender esses bitcoins, transferir de um local para outro e não estão conseguindo. Tá? Então isso aí prova que não precisa de nenhuma organização estatal para nada, tá? Isso aí é lixo.
organização estatal é lixo, é para te prejudicar. Mas a questão é o seguinte, esses caras aí, eles falam que não, mas precisa de um tipo de governança estatal para administrar aí esses tipos de problemas, porque tá tendo muito roubo de criptomoedas, porque tá tendo muita lavagem de dinheiro, porque tá tendo muito crime aí relacionado com criptomoedas. E eu já tô cansado, já, sério mesmo, eu já tô ficando já irritado de ter que ficar falando isso, mas já foi provado aí uma pesquisa que apenas 1% de crimes são realizados com criptomoedas. A maioria com moeda fiduciária ou então com ouro. Tá? Então a questão é o seguinte, por que ainda fica imputando esse tipo de falsa acusação em relação ao Bitcoin? Né? Porque, como já diria ali, um braço direito do Hitler, um nazista, ele falou o seguinte, olha, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade, e é isso que esses caras querem. Mas quais são os interesses aí por trás desse tipo de medida? Simplesmente controle da população. Eles estão com medo aí, principalmente essas potências aí, estão com medo da população aumentar a sua negação de impostos com esse tipo de medida aqui com as criptomoedas, que tem sim essa possibilidade, as criptomoedas te dá esse tipo de possibilidade de você não ser roubado aí pelo roubo legalizado chamado imposto, tá? Então eles estão com medo principalmente disso e também querem controlar a população. Eles não querem ali diminuir o controle sobre a população e com isso perder poder também. A Receita Federal lá dos Estados Unidos está desesperada, está até mandando cartinha para as pessoas declararem, entre aspas, voluntariamente, né, suas criptomoedas. Eu falo porque entre aspas, porque se não declarar voluntariamente e eles descobrirem que a pessoa tem, aí o couro come, tá? Não preciso nem falar aqui o que pode acontecer, né? Mas a questão é o seguinte, vocês se lembram que quando houve o G20 lá no meados agora desse ano de 2019, eu falei, olha, isso aqui não vai dar bons frutos, isso aí não vai dar um resultado muito bom. Pois é, já tá começando a surtir efeito daquele tipo de reunião maléfica que houve em meados desse ano. Porque a questão é o seguinte, esse tipo de conclusão, esse tipo de medida se chegou justamente com aquela reunião do G20, exatamente. E olha, isso aí foi a primeira decisão que aconteceu de lá para cá. Ainda outras decisões podem ocorrer e decisões provenientes desse tipo de reunião aqui agora, para definir esse tipo de organização, ainda podem surgir mais ainda, exatamente. Eu não estou vendo aí nenhum tipo de futuro positivo, pelo menos a curto prazo, em relação a criptomoedas quando se envolve aí estados, e não somente estado brasileiro. E isso aqui, tá galera, poderia gerar um tipo de regulamentação em massa aí em vários países do mundo, até pela própria pressão dos Estados Unidos, pressão da Alemanha, do Reino Unido, da França, países pertencentes ao G7, para falar, olha, tal país que não regular as criptomoedas vai sofrer sanção. Exatamente, os caras querem se meter na vida de cidadãos de outros países. Tá? De fato é muito complicado isso, mas é verdade. Tá? E assim, até países que não sejam pressionados por essas potências podem ir lá e regulamentar, até como um tipo de reforço para a sua própria atitude, porque tem estado que está querendo regulamentar aí, mas que não tem ali um tipo de suporte, não tem um tipo de apoio. E aí se essas potências aí fizerem regulamentação de criptoativos, os próprios estados que já querem fazer isso vão falar, olha, mas tal potência que é um país rico e desenvolvido fez isso, também vou fazer. Isso aí é para o bem, entre aspas, do povo, né? Isso é mentira, a gente sabe que é mentira, mas esses caras aí só estão querendo ferrar com a gente. Então, pois é, galera, se prepara aí para você ter aí suas transações monitoradas. Eu não duvido nada que essas transações aí, no caso de nós brasileiros, sejam aí transmitidas aí para o governo brasileiro, caso haja aí alguma sonegação de imposto, tá? Porque esses caras aí, quando falam em ferrar o povo, acabam se ajudando. Podem até ser rivais em determinados temas, em determinados momentos, mas quando se fala em ferrar o povo, é todo mundo unido. Vamos falar também sobre a questão do Samidana ter aí uma empresa com Doni, né? Aquele cara que foi aí demitido da Globo por ter aí feito propaganda para o Bradesco, enfim. Então, supostamente ele teria ali violado o código de ética da empresa, mas não vou tratar sobre esse caso em específico. Eu vou tratar ali sobre a empresa que esses dois mantêm juntos. Eles são sócios aí e prestam serviço para o Bradesco. Então, olha só, já começou a captar aí o tipo de relação. Não estou dizendo aqui que com certeza o Samidana falou aqui mal do Bitcoin porque ele trabalhava para o Bradesco, mas levanta aí uma hipótese, uma suspeita aí muito plausível que se a gente parar para pensar, de fato as peças começam a se encaixar. Isso aqui é só início, tá? Possa ser que novos fatos supervenientes ainda venham aí para confirmar aí essa tese que ainda tá no campo da possibilidade. Mas o cara ali fazia parte ali de uma empresa, né? Ele era dono, ele era um dos donos da empresa, ele e o dono eram os donos da empresa ali, eram sócios, mais de 7
milhões, não foram 7 mil, foram mais de 7 milhões de reais em 2 anos, tá? Isso prestando ali serviço de publicidade ao Bradesco. E claro que não houve nenhum tipo de comunicado de informação de que no contrato ali do Bradesco estava ali para eles falarem mal do Bitcoin. Claro que não houve esse tipo de menção, tá? Mas a gente sabe aí que os bancos não são favoráveis às criptomoedas, principalmente bancos brasileiros, né? Porque vêm como concorrência, sendo que na verdade deveria haver como uma integração, eles poderiam prestar serviço ali de custódia de criptomoedas sim, e eles não deveriam ver esse tipo de serviço como concorrente. Mas a realidade não é essa. E claro, esses valores aí seriam referentes ali em serviços ali de gravação de infocomerciais internos ali para funcionários que estejam em treinamento, também alguns tipos de publicidade também para área externa para clientes, tá? Alguns deles, não todos. E assim, claro que não são somente esses dois aqui que participam ali de propagandas ali para bancos. Teve outras pessoas ali que já ainda pertencem à Globo, que já fizeram aí, entre aspas, bicos, né? Que fizeram aí algumas campanhas de publicidade para empresas. E assim, o tipo de código de ética da Globo não permite isso, tá? Não que a Globo seja dona das pessoas, mas a partir do momento que você assina o contrato, eu também não estou defendendo a Globo, tá? Só estou aqui sendo, só estou sendo aqui fiel com os princípios aqui de assinatura de contrato, você tem que cumprir, simplesmente assim. Então, se os caras assinaram um contrato sabendo de que não podia fazer ali algum tipo de publicidade ali por causa da imagem, né? Porque a imagem está atrelada à Rede Globo, então eles teriam que cumprir aquele contrato. Tá, então, mas não é muito bem assim que acontece. Alguns globais, né, alguns apresentadores globais fazem propaganda aí para bancos, mas pelo menos não se sabe aí de uma cifra tão astronômica, um valor de contratos milionários como nesse caso aqui desses dois sócios. Agora, deixando essa notícia de lado, vamos falar aqui sobre o que você deve fazer, qual o tipo de ação, atitude que você deve tomar agora na queda do Bitcoin, quando o Bitcoin está caindo. Claro que não é uma queda estratosférica, uma queda que vai jogar o Bitcoin para 3, 4 mil. É uma pequena correção, digamos assim, né? Eu sofri uma correção ali de mais ou menos $1.000, digamos assim, se você pegar de um período para cá, ele sofreu uma queda de $1.000, mas isso é perfeitamente normal. Uma moeda que é volátil, isso aí já é esperado dessa moeda. Tá? Isso aí também pode ser uma oportunidade, tá? Porque eu falo que é oportunidade, porque as pessoas podem aí vislumbrar um fundo, ele pode tocar no fundo e passar a subir novamente. Não se esqueça que o Bitcoin ainda estava em tendência de alta, claro que agora a coisa já começou a mudar, né? A partir do momento de correção, as análises começam a serem ajustadas, mas a questão é o seguinte, eu ainda creio que o Bitcoin vai chegar aí num valor recorde no final desse ano. Posso ser que eu esteja redondamente enganado, tá? Eu também não estou dizendo que é para você comprar Bitcoin mediante esse tipo de crença minha, tá? Não tô dizendo isso aqui não é conselho de investimento, tá? Mas a questão é o seguinte, muitas pessoas acabam ali investindo com a emoção, vão ali no imediatismo, investir em Bitcoin, investir em ação, seja ação do mercado tradicional, investir agora em Bitcoin, que não é regulado, você não pode aí tomar decisões ali no impulso, tá? Você tem que ali agir de forma racional, agir de forma ali com o cérebro, não com a emoção, não agir ali no calor do momento, não é assim que funciona. A questão é o seguinte, muitas pessoas ali, a maioria delas, acabam ali comprando quando o Bitcoin está subindo, tá? E justamente para você ficar ali sob cautela quando o Bitcoin está subindo, principalmente quando está num período ali de saturação. Quando o Bitcoin está caindo muito, está encostando ali próximo de um fundo, né? O RSI está demonstrando ali 20, 30%, aí que é o momento ideal para você comprar. Lembrando, tá? Também tem que analisar outros tipos aí de fatores que eu não elenquei aqui, então não é somente isso, tá? Mas é um tipo de indicação para você comprar a partir desses tipos de movimentos. Só que a maioria das pessoas já pensou assim, tá? Principalmente os mãos de alface, quando já vê uma quedinha aí de $1.000, já pensa em vender tudo que tem. E aí acaba perdendo as oportunidades, tá? Inclusive tem um site aqui que mede esse tipo de emoção quando as pessoas ali já ficam meio tensas, tanto com medo ali do preço cair, como também quando há a possibilidade do preço subir e aí a ganância vem a pessoa e a pessoa acaba aí efetuando a compra desses ativos e aí geralmente o preço acaba atingindo ali um topo momentâneo e o preço acaba caindo de novo, e aí os mãos de alface vão e vendem, ou seja, só perdem dinheiro no mercado, compram na alta e vendem na baixa, coisa que a pessoa deve fazer justamente o contrário. E claro também que o Bitcoin sofreu ali um certo tipo de arrefecimento, porque meio que o clima internacional meio que esfriou aquelas tensões. Claro que o Bitcoin estava sendo aí, vocês sabem que o Bitcoin estava sendo impulsionado, estava sendo aí, tendo a sua alavancagem no preço devido àquela guerra comercial, principalmente, né? Não era somente isso, mas principalmente pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. E parece
que as coisas meio que esfriaram temporariamente, tá? Porque as coisas podem voltar a esquentar de novo e quem tem Bitcoin vai aí ter o lucro, né? Quem não vendeu os Bitcoins agora com medo vai ter aí o lucro proveniente dessa possível valorização quando as coisas voltarem a esquentar. E lembrando, não estou dizendo que vai voltar, também não estou dizendo qual é o tempo que isso vai acontecer, tá? Isso é uma possibilidade. Eu creio sim que possa voltar a esquentar essa temperatura quando se fala em mercados internacionais. Só não posso precisar aqui quando isso vai acontecer, não posso dizer quando exatamente isso vai acontecer, porque isso seria até uma irresponsabilidade minha como criador de conteúdo e informar vocês sobre criptomoedas, beleza? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.